pela honra de estar trazendo a palavra do Senhor para os amados nesta noite. Mas antes eu não poderia deixar de desejar um feliz Dia das Mães para cada mãezinha que aqui está presente. Queria dizer para cada uma de vocês que vocês são especiais, que vocês são guerreiras, que vocês são maravilhosas para o Senhor Jesus. Estou alegre porque ainda tenho a minha mãezinha. Ela não está aqui presente, mas que o Senhor possa abençoar grandiosamente a ela. E também, por algum momento eu estava ali sentado e pensando e lembrando de algumas pessoas que eu conheço que não tem mais a sua mãe, né? Em especial um grande amigo, irmão e cunhado que eu tenho, que agora recentemente perdeu a sua mãezinha para uma enfermidade. E eu acredito que este dia não foi muito feliz para ele, porque a mãe dele morreu de uma forma mais ou menos parecida com que a minha avó morreu. Sofreu bastante, mas nós se alegramos porque antes elas, tanto a minha avó como a mãezinha lá do meu irmão, aceitava Jesus antes de morrer. Eu creio que elas estão guardadas, estão com o nosso Senhor. Culto da família, né? Antes de vir para cá, eu mais a minha esposa, nós passamos 3 anos ali onde nós congregávamos, à frente do culto da família. Eu sempre digo que não é tão fácil falar ou pregar sobre família, né? Mas Deus, Ele é bom. Deus é com cada um de nós. Deus nos capacita. Ele nos dá a palavra. Gostaria de convidar a amada igreja a se colocar de pé. Serei bem breve, porque eu acredito que o pastor ainda tem algo para passar para os amados. Eu fiz aqui algumas anotações, mas eu vou pedir aos amados que abram suas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 23. Vamos estar lendo aqui apenas 3 versículos. Versículo número 22, 23 e 24. Para nós meditarmos um pouco nesta noite juntos. Provérbios, capítulo 23, versículo 22. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, aqui esses 3 versículos que nós lemos nos diz que nós não devemos desprezar o nosso pai e a nossa mãe. Mas nos dias atuais nós temos contemplado muito, mas muito mesmo, algo que diz tudo ao contrário desse versículo que nós lemos.
Nos dias atuais, muitos filhos não ouvem mais os seus pais, não honram mais os seus pais. Eu me atrevo a dizer que no dia de hoje tem filhos por aí que não sabem nem que hoje é o Dia das Mães. Quantos hoje, no dia de hoje, gostaria de ter a sua mãezinha para dar um abraço, dar um beijo, se alegrar juntamente com ela? Mas muitos não fazem isso, Muitos não têm esse privilégio, mas muitos têm e não fazem, Não tem o amor, pelo menos de ligar, fazer uma ligação para a mãe, desejar feliz Dia das Mães, Hoje eu não fui ver a minha mãe, mas eu liguei para ela, desejei feliz Dia das Mães a ela, falei para ela que a amava. E isso, de vez em quando, eu estou fazendo. Praticamente quase todos os dias eu ligo para eles, para saber se eles estão bem, se eles estão precisando de alguma coisa. Às vezes as minhas irmãs, elas cobram de mim, que dificilmente eu ando lá no meu pai e na minha mãe. Eles moram aqui perto, mas eles não sabem que quase todos os dias eu estou entrando em contato com eles para saber como eles estão, pergunto se eles estão precisando de alguma coisa. Mesmo muitas das vezes eu não estou nem podendo ajudar, mas eu digo para eles, se eles precisarem de mim, pode contar comigo, porque de uma forma ou de outra eu darei um jeito de ajudá-las, porque é os meus pais, foi eles que me geraram, foi eles que me criaram, foi eles que me educaram. Eu sou o que sou hoje por causa deles. Eu honro a Deus pela vida de cada um deles, de cada um principalmente aqui os jovens, adultos que ainda têm seus pais. Honra seus pais. Não deixe para querer abraçá-los somente quando eles estiver dentro de um caixão, porque aí não adianta mais, Que nem muitos fazem, Quando morre, chega no desespero, no choro, abraçando, dizendo por que eu não fiz isso, que eu não fiz aquilo. Mas tudo aquilo ali não vai servir mais de nada, porque ele não está mais ali. Ali só estará apenas a matéria, porque o espírito já tem partido. Eu fiz aqui algumas anotações falando sobre família, quero compartilhar com os amados nesta noite, que tem como tema o valor da família. Qual o valor que você tem dado à sua família nos últimos dias? Será que você tem dado o valor que a sua família merece nesses últimos dias? Nós dizemos que a família ela é constituída por Deus, Ela é abençoada por Deus, Nós falamos que a nossa família ela é tudo para nós, ela é tudo em nossas vidas, Mas será que nós nos últimos dias nós damos o valor que realmente a nossa família merece? Será que nós valorizamos a nossa família? Gostaria de ler aqui alguns pontinhos aqui que eu anotei. Primeiro ponto que diz assim: 2 tópicos são importantes para uma família viver bem: respeito e obediência. Independente do tamanho da família, ela precisa estar unida em todas as situações. A família constituída por Deus é formada por 3 sujeitos: pai, mãe e filho. A família, quando ela vem ser formada, ela é formada por 3 sujeitos: pai, mãe e filho.
E muita gente sempre gosta de falar uma frase por aí que tem casa, quer casa, né? Assim? Né? Mas, infelizmente, eu vou falar da minha pessoa também, que muitas pessoas, quando querem casar, que querem formar uma família, não querem sair de perto da mamãe, não querem sair de perto do papai, né? Mas eu falo para cada um dos irmãos aqui presentes, para os jovens que pensam de um dia se casar, né? Quando vocês vierem a casar, queiram ir para a sua casa. Não queiram morar amarrado na mamãe, amarrado no papai, porque não é bom. A experiência não é boa. A mamãe e o papai é bom, é tudo para as nossas vidas. Mas eles lá no cantinho deles e você no seu. Irmãos, não prestam. Eu falo com toda sinceridade no meu coração. Eu, quando me ajuntei com a minha esposa que está ali, minha lindona, né? Eu tive a infelicidade de levá-la para morar com meus pais. Não foi muito bom, sabe? Ela sofreu muito. Ela foi desprezada. E na época, eu muito jovem, ainda ela jovem, eu não conseguia perceber certas coisas que aconteciam. Quem é jovem aqui, quem é novo sabe, né? Mas hoje, o conselho que eu dou para os jovens ou para outras pessoas presentes, quer formar uma família, primeiramente pense numa casa, porque aqui o que nós lemos diz que uma família ela é constituída em 3 pontos: pai, mãe e filho. É uma família, né? Ou seja, se pensa em formar uma família, primeiramente pense aonde vocês vão morar. Não queiram morar mais ninguém, porque aí vem a privacidade. Porque essas pessoas, alguém vier dizer para mim, eu moro com fulano, mas lá eu nunca deixei de ter minha privacidade. Eu digo na cara dela que é mentira. Eu tenho essa coragem de dizer, porque não tem, meus irmãos. Não tem. Família, cada qual no seu canto. Amém? Segundo ponto. Em Gênesis 2:24 diz: portanto, veja bem, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, dando o primeiro passo para a formação da própria família. Deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, dando o primeiro passo para a formação da sua própria família. Aleluia. Está vendo? Esse é o primeiro passo. Quando o homem pensa em casar, a primeira coisa que ele tem que botar na cabeça dele: eu tenho que deixar minha mãe e meu pai para trás. Esquecê-los jamais, né? Porque pai é pai e mãe é mãe. Aleluia. Mas tem que deixá-los para trás. Tem que bater as asinhas e sair voando. Amém? Glória a Jesus. O aluguel também. Amém. Uma família glória a Deus. Uma família que vive em respeito
e obediência uns para com os outros, mas, acima de tudo, a Deus se torna exemplo. Uma família que vive em respeito, em obediência, ela se torna exemplo para Deus, né? Que as famílias aqui presentes sejam um exemplo para Deus, né? Que vocês possam viver em obediência uns com os outros, respeito. Mas, irmão, e nos dias de hoje? Nos dias de hoje, o que nós vemos no dia de hoje, obrigado, são famílias totalmente destruídas, vivendo sob o mesmo teto, mas que não tem respeito uns para com os outros. O marido não respeita a esposa, o esposo não respeita a esposa. É um verdadeiro desastre, né? Tem uma frase que diz que os filhos, eles se espelham nos pais, não é assim? Aí eu lhe pergunto, se o filho, todos os dias, o que ele vê em seu lar, na sua casa, é o pai, os palavrão maior do que a língua dele, com a esposa da mesma forma, e o filho está fazendo o quê? Ele está ali, ó, vendo e contemplando. Aí muitas das vezes você vê o seu filho abre a boca e fala um palavrão, você vai repreender a ele. Outros açoitam, outros colocam de castigo, mas ele esquece que o filho aprendeu, porque é o que mais ele ouve dentro do seu lar, né? O pai palavrões, a mãe da mesma forma, e o filho ele aprende, porque a criança, quando ela está crescendo, ela está no processo de aprendizagem, ou seja, tudo que ela vê, que ainda ela não viu e não escutou, é novidade para ela. Ela vai aprender. Então que nós possamos ter essa sabedoria, né? A minha esposa, quando a nossa filha era pequena, ela ficava com muita raiva de mim, porque eu tinha a mania de gritar com a Gisele na frente dos outros. Ela estava errada, irmãos? Estava não. Ela estava certa. Porque tem coisas que nós devemos resolver somente nós, quando nós estivermos só nós em casa. Ela se danava se eu desse um grito na Gisele na frente do povo, né? Olhava para ela, pelo semblante dela, eu já, eita, vai ter problema quando chegar em casa. Era assim. Ela estava certa, irmãos, porque tem coisas que nós não devemos fazer na frente das pessoas. Se você quer repreender o seu filho, deixe chegar em casa, bote ele no cantinho e diga para ele: olha, aquilo que você fez não foi certo. Vai para açoitar? Não, irmãos, oriente. Porque nos dias de hoje, eu penso dessa forma, não sei se os amados irmãos aqui pensam do mesmo jeito, mas as crianças de hoje, quanto mais você partir para a forma física, ou seja, bater, mais rebelde ele vai ficar. Pode ter certeza disso. Mais rebelde ele vai ficar. Estou falando nos dias de hoje, nos dias atuais. Eu acredito e peço que os irmãos passem a acreditar. Se você partir para um diálogo, para uma conversa, você vai ser muito mais bem sucedido. Pode ter certeza disso. Ah, irmão, posso tirar algo que ele gosta? Pode. O que é que ele gosta? Ah, ele gosta do celular. Qual é a criança que não gosta de telefone hoje, né? Tira o telefone dele para você ver. Se não é pior que você ter dado uma pisa nele, né? Ou seja, vá primeiramente para o diálogo. Evite de partir para
agressão física, principalmente na frente das pessoas. Aleluia. Principalmente na frente das pessoas. Amém? Mais um pontinho aqui. Mas nem sempre é fácil manter o equilíbrio. Afinal, ninguém é igual. Cada um tem o seu próprio comportamento e sua própria opinião. Mas um estilo de vida firmado em oração e temor a Deus nos torna sensível e compreensível a entender o lado do outro, né? Em muitas situações que nós vivemos, muitas das vezes alguém está passando por algo, alguém está querendo algo, quer porque quer aquilo, mas muitas das vezes nós não entendemos o porquê, não queremos entender, né? Nós não somos sensíveis, nós não paramos para escutar, vamos logo dizendo que não dá, que não quer, que não deixa, né? Mas nós não paramos para escutar, para entender o lado da pessoa, né? Que nós possamos aprender, meus queridos, que sempre quando alguém quiser algo, muitas das vezes nós não entendemos, mas que nós venhamos pedir a Deus que coloque no nosso coração a sabedoria. Aleluia. Para nós entender, né, certas situações, né? Muitas vezes eu quero, mas ela não quer. Então nós devemos saber o porquê que não quer, porquê que não deixa, porquê que não quer, né? Vamos primeiramente escutar a pessoa antes de dizer que não quer, antes de dizer que não dá, que não pode, né? Às vezes se nós fizermos um esforçozinho sequer, nós conseguimos fazer, nós conseguimos realizar o desejo de alguém, né? Que nós possamos ser sensíveis a esse tipo de situação. Em Êxodo 20:12 diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Aqui é mais para os filhos, né? Que nós possamos honrar o nosso pai, a nossa mãe, aqueles que nos gerou, aqueles que nos deu de comer, né? Aqueles que cuidaram de nós quando nós estávamos enfermos, né? Quantas vezes nossos pais passaram a noite em claro, cuidando de nós, né? Alguns aqui eu acredito que passou a noite assentada ao lado da rede ou da cama, olhando se está sentindo alguma coisa, se dava um gemidozinho, já se espertava ali e perguntava o que é que estava sentindo, o que é que está acontecendo, né? E a palavra de Deus diz que nós venhamos honrar os nossos pais, a nossa mãe, nosso pai. Quem ainda tem avó, que venha honrar seus avós, porque tem pessoas que dizem que a avó e avô se torna mãe duas vezes, né? Pois eu sou exemplo disso, né? Um tempo a nossa filha casou, foi embora, levou o nosso neto juntamente com ela. Não deu certo, né? Algumas pessoas aqui conhecem a história. Não deu certo e retornou para mim e para minha esposa. E um dia eu falei para ela que ela, enquanto eu vivesse, ela poderia contar comigo, independente de que situação fosse, né? E retornou. Deus nos presenteou, né? Novamente, porque para mim foi um presente
Eu desejaria de todo o meu coração que desse certo, mas que não deu certo, não foi a vontade de Deus, eu creio, né? Porque eu acredito que, aliás, eu não desejo para ninguém, nem para homem e nem para mulher, viver ao lado de alguém infeliz. Eu acho, meus irmãos, que às vezes fico me perguntando que, Senhor, eu acredito que o Senhor não se agrada de um negócio desse. Porque quantas mulheres hoje vivem relacionamentos que o marido agride, que o marido não tem respeito nenhum por ela? Quantos? Uma vez a minha esposa chegou contando uma história para mim, que a história é com ela e mais ninguém, ela sabe por causa. Que uma colega de trabalho chegou para ela e disse assim: fulana, tu sabe a fulana? Sim, o que tem? Ela chegou em casa, na casa dela, e pegou o marido dela com outra mulher dentro da casa dela. Aí, segundo ela, a mulher partiu para cima do marido, e o marido pegou ela, ainda deu uma pisa bem boa nela, deixou toda roxa, foi para o hospital, passou uma semana de atestado. Foi traída, apanhou. E quando ela retornou ao trabalho, a mesma colega chega para ela e diz: não sabe quem foi que eu vi lá no estacionamento dos anos? Quem foi? Estou acreditando não. Pois é, a fulana. Mas quem? Mas o fulano. Como? De mão dada. Aí eu lhe pergunto: que felicidade é que uma mulher dessa tem, meus irmãos? Pegou o marido traído, levou uma pisa e ainda voltou para um mundo desse. Dá para acreditar? Cadê o respeito? Né? Que vocês mulheres, que vocês possam se valorizar. Vocês aqui presentes, que jamais vocês venham se submeter a uma situação dessa. Aleluia. Não aceitem. Não aceitem. Vocês são como uma rosa, né? Vocês têm que ser tratadas com carinho, não com agressão. Glória a Deus. Josinei? Fala, Deus. Como uma rosa. Glória a Deus. Pois é, meus irmãos. Mas infelizmente tem muitas mulheres hoje, nos dias atuais, que se submetem a esse tipo de situação. Eu não deixo porque eu tenho medo. Né? Verdadeiramente, em algumas situações, faz medo mesmo. Né? Nós sabemos que muitas ainda se submetem a isso por medo, por ameaças. Né? Se você denunciar, se você deixar, eu lhe mato. Você não vai ser mais de ninguém, você só é minha. Né? Ninguém é de ninguém, meus queridos. Ninguém é de ninguém. Nós só pertencemos a um só, que é o nosso Deus. Glória a Deus. A Ele sim nós pertencemos. Né? Glória a Deus. E para finalizar, o último aqui que diz assim, ó. Aqui é mais para macharada. Em Efésios 6:4 diz: vós pais, me enganei aqui, mas é assim mesmo. Vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina do Senhor. Não provoqueis a ira dos vossos filhos, né? Mas infelizmente às vezes nós fazemos o contrário, né? Os bichinhos estão ali se danando. Aí às vezes a gente chegar e pegar o bichinho, botar ali no canto, conversar. Filho, não é assim não, filho. Faça isso não. Papai do céu não gosta não, é feio. Às vezes nós partimos para a ignorância. Aleluia. Né? Aí quando
Quanto mais nós fazemos isso, mais os bichinhos se iram. Né, irmão? Que nós não venhamos provocar a ira dos vossos filhos, mas que nós possamos criá-los na doutrina do vosso Senhor Jesus. Que nós possamos ensiná-los a traçar o caminho certo. Glória a Deus. Caminho que é o nosso Jesus e Salvador. Para finalizar, queria convidar aqui a minha esposa, a minha filha. O meu lindão está aqui, não, tá para ali, mas deixa ele para lá. O Isaac também pode vir, já faz parte da família. Faz tempo. Não sei se eu me posso reclamar por quê. Irmãos, queria falar para a amada igreja. Quem olha para a minha família hoje, alguns dizem assim: família bonita, família linda, né? Família unida. Pode ser. Alguns podem dizer: não gosto daquela família, acho eles tão mentidos, né? Feio. Mas, irmãos, quem olha para a minha família hoje, minha esposa, minha filha, meu netinho, o Isaac que está chegando agora, que entrou agora na família, para nós chegarmos hoje até aqui, para sermos o que nós somos hoje, nós passamos por um deserto muito grande. Eu e a minha esposa, nós começamos o nosso relacionamento de uma forma totalmente errada. Primeira coisa que nós não... Eu já tinha sido crente, eu era desviado. Ela não conhecia nada, sabia de nada. E nós começamos o nosso relacionamento de uma forma totalmente errada, sabe? Fazendo coisas que não agradavam ao nosso Deus em nada. Mas eu acredito que quando Deus ele tem um projeto ou planos na vida de cada um de nós, eu acredito que primeiramente nós temos que passar pelo deserto. E para nós sermos a família que nós somos hoje, primeiramente nós passamos pelo deserto. Confesso para os irmãos que não foi fácil. Eu cheguei a passar a dormir algumas noites sem jantar. Mas principalmente na época que eu saí da casa da minha avó para morar na casa dela. Para os irmãos entenderem, a mãe dela criou ela e as irmãs delas praticamente sozinha, sem a ajuda de ninguém. Mas mesmo assim, eles passaram muita dificuldade. E eu ainda cheguei a alcançar um pouco desse período. Eu comecei a pegar uns bicos numa cerâmica que tinha lá. E às vezes eu chegava em casa à noite. E teve uma certa noite que eu cheguei muito cansado, muito mesmo. Era tarde. E com muita fome, eu fui procurar o que comer. Fui na cozinha e chegando lá não tinha nada para comer. Aí lá na casa delas tinha um quintalzinho. Eu abri a porta da cozinha e tinha um bueiro. Eu fui lá, me assentei nesse bueiro e comecei a chorar. Eu chorava como se eu estivesse apanhando e perguntava para Deus: Senhor, o porquê que eu estou passando por isso? O que foi que eu fiz para merecer isso? E eu disse para Deus: eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais isso, eu não quero mais viver nessa situação. Eu culpei a ela ou a mãe dela? Não. Por quê? Porque a dona Zuleide, a minha sogra, ela não tinha nenhuma obrigação com a minha pessoa. Eu era que tinha a obrigação de levar alimento para ela e para minha filha.
Mas eu falei para Deus: Senhor, eu não aceito mais isso na minha vida. Quando foi no outro dia, eu liguei para meu pai e disse: pai, arranja aí para mim, nem que seja uma barraca, mas eu vou embora. Foi aí que eu tive a infelicidade de trazer ela e a minha filha para morar com meus pais. E aí o deserto aí continuou, não foi fácil. Ela sofreu muito, principalmente na primeira vez que eu trouxe ela, quando ela ainda estava gestante. Porque isso eu fiz 2 vezes, quando ela estava gestante e depois quando eu trouxe a menina. Irmãos, nós passamos por muita coisa difícil na nossa vida, muito mesmo. Eu tive que pedir muitas das vezes, que eu já falei aqui para os amados irmãos, muitas das vezes alimento para ela, porque eu não tinha condições de comprar. Muitas das vezes eu me senti numa situação atormentado mesmo, sem saber o que fazer. Mas eu preferia pedir, porque eu sabia que existiam pessoas que na hora que eu precisasse estavam ali prontas a me ajudar. E até hoje, quando eu lembro e penso, eu me emociono um pouco quando eu lembro da minha avó, porque foi ela que me ajudou a criar minha filha. Era ela onde eu pedia socorro, e toda a vida ela me ajudava. Por isso que eu digo para você aqui presente: honre a sua família, não desista da sua família. A sua família ela é preciosa, a sua família é algo tremendo. Não desista, lute pela sua família, lute pelos seus familiares. Esse é o desejo de Deus, que nós venhamos zelar pela nossa família. E hoje, meus queridos, você olha para nós. Hoje eu tenho um bom emprego, graças a Deus. Estou há quase 13 anos naquela empresa. Ela já vai fazer 17 anos que trabalha na Vulcabras. Se você perguntar para ela se ela tem desejo de sair, ela vai dizer para você: se puder, vai se aposentar lá. Viu? Sabe por quê, meus irmãos? Porque ela valoriza. Muitos desprezam, muitos falam mal daquela empresa, mas não sabem que muitos hoje é o que é, porque tiram o sustento dali e não reconhecem, né? E hoje nós somos o que somos. Por quê? Porque nós não desistimos. Porque um dia eu tive um segundo encontro com o nosso Cristo. Ela teve o seu encontro com Cristo. E até hoje, eu não sei há quantos anos, mas se você perguntar para ela, ela sabe, eu não sei não. Que nós estamos juntos, um ao lado do outro, servindo ao nosso Senhor Jesus. Hoje nós temos a nossa casa. Irmão, mas a casa o irmão está pagando. Mas é minha, está no meu nome, é minha. Né? Se está no meu nome, é minha, é nossa. Né? Nós temos o nosso carrinho para andar. Não é novo não, mas ele anda igual novo. Né? E eu louvo a Deus, meu irmão. Queria dizer aqui perante a amada igreja, que eu amo a minha esposa. É ela que todas as vezes, nas maiores dificuldades que nós passamos, é ela que está ali do meu lado para me ajudar. E desde quando ela entrou na Vulcabras, ela até hoje, ela me ajuda, sem exceção a nada, ela me ajuda em tudo. Muitas das vezes, eu posso até dizer que quase todas as vezes, quando ela recebe o dinheiro dela, a primeira coisa que ela faz, desde quando ela começou a trabalhar na Vulcabras, nesses quase 17 anos, ela retira o dízimo dela, até hoje, desses quase 17 anos. E o que sobra, né, ela me dá para resolver os problemas da casa, para resolver o que tem para resolver. E por isso eu digo perante a amada igreja que eu a amo,
que desde o dia que, perante ao juiz, eu jurei que ia amá-la, que ia respeitá-la, que ia estar com ela até os últimos dias da minha vida, e assim eu creio e vou estar juntamente com ela. Amo ela, amo a minha filha, esse rapazinho aqui que chegou agora na família, ainda está ganhando terreno ainda, né? Ainda está na fase de experiência, mesmo casou, mas ainda passou a experiência não. Ainda tem muita coisa a aprender, tanto ele como ela. Ela já vem no relacionamento, ela já sabe mais ou menos como é, ele não, né? Ele ainda tem muita coisa a aprender, né? Já começou bem, né? Porque está nos caminhos do Senhor, aceitou Jesus, e isso aí já é um bom começo. Amém? Que Cristo Jesus possa abençoar grandiosamente a cada um dos irmãos, as suas famílias, seus familiares. E para finalizar, eu digo: não desistam da sua família. Valorize cada um. Não despreze, porque a sua família é especial. Amém? Aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.